Ah lá, que pontual. Meio-dia, em ponto, pelo horário de Brasília, terça-feira, hoje 14 de maio de 2019. Eu sou Carla Bigato, Eduardo Oineg por aqui. Todo mundo quer saber, Oineg, como é que foi a estreia ontem? Eu acompanhei, assisti, arrasou, foi muito bem. Obrigado. Olha, ontem então, sentei lá na bancada do Jornal da Band. Como eu falei, é bom, porque tem uma bancada, então você não vê os joelhos, né? Que ficam batendo no outro, assim, batendo palma. Você acha que tá batendo palma porque tá aplaudindo? Não, eles estão batendo palma porque eles estão nervosos. Mas foi legal, foi uma boa estreia, fiquei muito feliz, o retorno foi ótimo, o jornal estava muito rico, cheio de notícia. Quem ouviu aqui pôde prestar talvez mais atenção na voz ainda para ver se eu estava, sei lá, meio titubeante, né? E eu senti que foi legal, eu gostei do resultado e o retorno foi ótimo. Hoje tem mais, 7h20 da noite, Jornal da Band, na TV Bandeirantes e aqui na Band News FM. E hoje, sem o Felipe Bueno, a gente começou meio-dia. Se o Felipe Bueno estiver nos ouvindo nesse momento, fica a dica, né, Felipe? Meio-dia em ponto. E nós vamos saber só se quando der 1h em ponto, a gente vai estar abrindo a segunda hora, porque a gente criou aqui no Band News no meio do dia, por acaso, desde a minha chegada, mas é coisa do Felipe Bueno, a hora de 50 e poucos minutos. Isso. Não é? Porque a gente faz a primeira hora com 1h e pouco, aí a gente atrasa, fica falando com todo mundo, problema do Felipe Bueno. Aí quando dá 1h03, a gente fala, começa agora a segunda hora, 1h03, não é pra começar aí 1h03. Hoje vocês vão ver, a hora que começar a segunda hora, a gente vai fotografar o relógio e mandar para o Felipe Bueno por WhatsApp e eu fico aqui, Eduardo Oineg, até as 2h da tarde e comigo aqui na bancada, a representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, a Carla Bigato, e o nosso Felipe Bueno tá se divertindo, tá tomando bons vinhos, tá comendo bons queijos, tudo nacional, que é importante prestigiar a indústria, né, claro, nacional. E junto com a gente aqui também, aquele que faz e aquela que faz a Band News ser aquilo que ela é, nosso querido e nossa querida ouvinte. Hoje, 134º dia do ano, dia de falar de nuvens. Ó. Gente, quanto tempo faz que eu não ouço? Nossa, que bonitinho. Gosto. Agora a letra. Nuvem passageira. Uau! Que com o vento se vai. 12:02. Eu sou como um cristal bonito. Olha que lindo! Que se quebra quando cai. É bom, é muito bom. Não olha! Tem até o efeito. Tem até o efeito. Mas por que a gente vai falar de nuvem, né? Quando a gente olha para a nuvem, a gente vê rostos, a gente vê bichinhos, a gente vê objetos. Às vezes a gente consegue ver com uma clareza tão óbvia que quando a gente tá com alguém do lado e a gente aponta e a pessoa não vê o elefantinho, não vê o ursinho, não vê um copinho, a gente fica chocado, fala, como é que você não tá vendo aquilo ali? É tão claro, né? E às vezes sim, às vezes o outro consegue ver aquilo que você tá vendo. Aí você chama uma terceira pessoa e a terceira pessoa não enxerga. Às vezes é pela posição que você tá deitado, sei lá, tomando sol, o outro tá num ângulo um pouco diferente, mas eu não enxergo isso, não, mas você não tá vendo. E isso é muito comum, a gente é programado para tentar organizar aquilo que a gente vê como se fosse algo que a gente compreendesse. Então a gente tenta encaixar aquela imagem. Não, eu preciso achar um objeto que faça sentido. E a gente vê, aí a gente começa a ver coisas, né? Por que eu estou falando de ver coisas? Porque quando a gente acompanha, seja o cenário político, o cenário esportivo, o cenário econômico, o cenário internacional, o cenário emocional, a relação da gente com os amigos, a gente também vê nuvens. E cada um vê uma nuvem. Por que um casal muitas vezes entende um deles que tem um problema sério no relacionamento e o outro não enxerga? Por causa das nuvens. Um enxerga uma nuvem cúmulos nimbus, né? Aquele CB que não dá, se o avião entrar é perigoso. O outro fala, não, mas não está tão grave assim, não enxerga, não consegue enxergar. Mas não se trata de uma competição sobre quem enxerga o que existe, né? Contra aquele que não enxerga o que existe. Não é isso não, são interpretações. Pega assim, por exemplo, quebrar o sigilo do Flávio Bolsonaro,
né? Ontem quebraram o sigilo do Flávio Bolsonaro, nós já falamos disso aqui hoje, quem está ouvindo a gente desde cedo, vamos falar aqui um pouco mais. Prenderam um prefeito hoje, né? Vamos falar, prenderam um prefeito de Ilhabela. Vazaram a delação do empresário Henrique Constantino, da Gol, né? O Temer, ele está tentando conseguir um habeas corpus, a decisão pode sair hoje. Aí alguns olham para esse conjunto e falam, olha só, corrupção, olha só, impunidade, desvio, isso não para, precisamos combater esse troço, porque as pessoas enxergam isso. Outros olham, Flávio Bolsonaro, quebra de sigilo, 88 pessoas quebradas, né? O sigilo de 88 pessoas e o dele. Vazamento do Henrique Constantino e a prisão do Temer, falam, pô, nós estamos no estado policial. Como assim? Prendem o Temer e não tem prova. Nem julgado foi. Vazam a delação do Henrique Constantino, que deveria ter sido mantida em sigilo. Quebram o sigilo do Flávio Bolsonaro e de 88 pessoas. Isso é estado policial. Então uns olham impunidade, o outro olha estado policial. Pô, um vê um elefantinho, outro vê um ursinho, olhando para as mesmas nuvens, mesmos fatos. Não são fatos diferentes. Aí um vê, o COAF, o governo queria que ficasse na justiça, mas enfiaram na economia, lá no Congresso Nacional. Pô, esse Marcelo Álvaro aí está sendo investigado, ministro do Turismo. Aí o Bolsonaro, o prefeito lá de Nova York expulsou ele de lá, não vai ter homenagem. Fraqueza do governo, desordem, confusão. Aí o outro fala, o COAF foi para a economia, o Marcelo Álvaro está sendo investigado e teve esse negócio do Bolsonaro em Nova York. Bobagens da política, não tem a menor importância. Você fala, mas espera aí, são os mesmos fatos. Por que a gente, colocados diante do mesmo fato, nós confundimos as interpretações? Porque não é matemática, né? Quer dizer, diante de 2 mais 2, quem colocar 5 está errado, quem colocar 3 está errado. Não é que está mais ou menos certo, está errado. É tão errado quanto falar 30. E só existe a resposta 4. Porque não cabe interpretação na matemática, neste caso, objetivo, né? Como não cabe uma discussão sobre se existe um lado certo ou errado. O Flávio Bolsonaro pode ser um indício de desvio, se a investigação mostrar? Pode. Pode ser um indicador de estado policial? Pode, porque quebraram o sigilo de 88 pessoas. Então eu queria aqui fazer um exercício nessa linha de nuvens para olhar para duas coisas, bem na linha de nuvem. Primeiro, no meio dessa confusão toda, balbúrdia, como diria o nosso ministro Abraham, você tem discussão sobre independência do Banco Central, um projeto que vai passar. Então nós vamos ter um Banco Central independente. Esse Banco Central independente vai ter a sua nomeação, o presidente do banco, no meio do mandato de um presidente e vai avançar até a metade do mandato do presidente seguinte. Então vai ser independente mesmo. Você tem mudanças, discussão de mudanças na regra do FGTS, que hoje paga uma miséria para as pessoas, miséria, pega aquele dinheiro e torra o dinheiro e as pessoas não recebem mais. Então, não recebem o suficiente. Então, querem reajustar a remuneração do FGTS, que é importante. Você tem a abertura do mercado de óleo e gás no Brasil, que vai produzir não digo uma revolução, porque isso é um exagero, mas vai produzir uma entrada de recursos muito significativa na economia brasileira. Você teve a medida provisória da liberdade econômica. Você tem cortes nas despesas do governo para caber no orçamento, que alguns na linha da nuvem vão dizer, tá vendo? Está cortando dinheiro da universidade, do hospital. Outros estão dizendo, olha só, eles estão tentando fazer o orçamento caber, né, nas contas. E você tem uma discussão sobre cortes em todos os estados, de forma que a responsabilidade pela discussão de temas importantes está aparecendo no noticiário. Só que fica debaixo dessa camada de Jair Bolsonaro, Nova York, Flávio Bolsonaro, investigação, vazamento, COAF, etc. Da mesma forma, e eu falei de coisas que são importantes, de grande significado, podem ser muito positivas para o país, a gente tem ainda na linha nuvens duas informações que devem ser o nosso norte sempre. O nosso PIB está andando de lado.
Então, tudo aquilo que a gente está fazendo, essas coisas que eu falei que o governo, os governos, no país a gente consegue identificar, ao mesmo tempo a gente tem um PIB que vai sendo revisto sempre para baixo. Já tem gente revendo 2019 para baixo de 2018, o que é absurdo. O emprego no Brasil não decola, não vai. Você pode fazer o que está fazendo e não está avançando, as pessoas não estão conseguindo emprego. Então está muito complicado. Se a gente pegar o que está acontecendo, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que a nossa vontade de enxergar um ursinho, enxergar um elefantinho, turve a interpretação. Existem problemas muito graves na política brasileira, mas esses problemas não são mais graves hoje do que eram há 10 anos. Nem são menos graves hoje do que eram há 10 anos. Não é porque entrou o Jair Bolsonaro que o Brasil chegou num novo momento e agora estamos crescendo a 4, 5. E também não é porque outros partidos perderam que nós estamos com um problema no Brasil. Coisas da política. A gente tem que saber separar e falar, vem cá, tem notícia boa acontecendo? Tem. Tem notícia ruim acontecendo? Tem. Vamos tentar aquilatar? Vamos. Nós vamos conseguir nos entender sobre qual a interpretação correta? Nunca. Jamais em tempo algum. Então, toda vez que a gente está discutindo esse tema, política e economia, tem uma componente de nuvem. Eu não escondo as minhas convicções, a minha interpretação. Eu tenho um olhar otimista, talvez porque eu esteja no Brasil, eu seja brasileiro, eu vivo aqui, não tenha planos de sair daqui, e meu compromisso com o Brasil é absoluto. Então eu torço para que dê certo, eu não torço para que dê errado. Tem gente que torce para que dê errado, e aí festeja a notícia negativa. Eu costumo colocar um pezinho na notícia positiva tão grande quanto na notícia negativa. É lamentável, na minha interpretação, essa quebra de sigilo, nós vamos falar disso um pouco mais para frente, de 88 pessoas. Isso é inacreditável. Você não pode ter investigado 88 pessoas nesse tempo desde que começou a investigação. Para mim, isso já é cheiro de Estado policial, mas eu deixo claro, é a minha interpretação. Tem gente que fala, não, isso é a prova de que a corrupção campeia a impunidade. Então, sempre que a gente discutir política aqui, saibam que tenham sempre na memória essa música, que é... Olha lá. Nuvem passageira. A gente está sempre falando de nuvem passageira. E é isso, para acertar ou para errar, o importante é a gente pensar. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai.